Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Espero que todos estejam bem, que a graça do Senhor esteja com vocês. Vamos para mais um culto do Senhor. Vamos falar de coisas importantes aqui para nós, para a minha vida, para a tua vida, para a minha casa, para a tua família e para todas as áreas da vida, sobre aquilo que nós vamos falar esta noite. Então, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Espírito Santo de Deus fale de forma poderosa e graciosa ao teu coração também. Hoje nós vamos falar sobre Guerra Finita. Eu peguei mesmo aí do nome do filme, Guerra Infinita. Nós vamos falar sobre Guerra Finita, né? Para quem assistiu Os Vingadores vai entender um pouco daquilo que a gente vai falar essa noite. Apesar de eu usar o tema aqui dos Vingadores, não quer dizer que eu vá falar do filme. Talvez uma citação ou outra no final. Mas me chamou a atenção porque de várias matérias, vários assuntos que eu recebi aqui essa semana, alguns deles faziam alusões aí aos super-heróis que nós temos na Terra. Então eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, que diz sobre não desista, que usa ali os personagens de Batman e de Superman, de super-heróis que ficaram aflitos, de super-heróis que morreram, de super-heróis que tiveram que lutar pela liberdade do povo, pela liberdade da nação, como os Vingadores tiveram que lutar. Eu não sei se você sabe, mas houve um tempo na história em que, principalmente Hollywood, eles fizeram um acordo. E este acordo que eles fizeram é de que todos os filmes que eles iriam produzir, em nenhum momento o vilão, em nenhum momento o ladrão, em nenhum momento o mal, em nenhum momento o inimigo poderia ganhar. Então havia um acordo fechado entre os diretores de Hollywood para que todos os filmes o bem prevalecesse sobre o mal. Mas, infelizmente, com o tempo, com o passar dos anos, isso foi mudando, isso foi alterando e, infelizmente, não é mais assim que acontece. E a própria mídia, a própria imprensa, os próprios jornais, as próprias novelas, as próprias séries, nós podemos dizer que são gotas de doutrinas que nós recebemos todos os dias, 365 dias por ano, o dia, 24 horas por dia, o tempo todo nós somos expostos a coisas, a informações que são contrárias àquilo que nós acreditamos. E a gente sabe que quanto mais as pessoas insistem nessas informações, ou seja, quanto mais eles fazem propaganda daquilo que é errado, infelizmente, se a gente não tiver uma base doutrinária segura, firme, com o tempo a gente acaba assimilando e aceitando que aquilo que está se mostrando na televisão é algo que bom, ou pelo menos que não tem nada a ver. Por exemplo, quantos de vocês já torceram, ou assistindo uma novela, já torceram para um casamento terminar e a pessoa, seja o homem ou a mulher, se juntar ao amante, né? Porque a esposa é muito má, ou o marido é muito mal. Então, na novela ou em filmes, quantas vezes nos pegamos torcendo para que o casamento de alguém terminasse para ela ficar com um amante? Quantas vezes nós torcemos para que alguém ficasse com alguém, que tivesse relações mesmo que não tivesse um casamento? Quantas vezes nós torcemos para o bandido no filme, torcemos para que tudo dê certo para o bandido, para o inimigo, para o mal? Quantas vezes você já assistiu um filme e torceu para que para que o mal vencesse? Então, tudo isso são informações, são doutrinas que a mídia ela vai colocando na nossa cabeça, e ela faz algo de forma tão forte, na verdade de forma tão insistente, tão contínua, que a gente acaba assimilando aquilo que é errado como certo e o que é certo como errado. Então,
Há um texto lá na Bíblia que diz lá em Provérbios 29:2 que é sobre a importância que nós temos de que se as pessoas que estão, se os líderes que estão sobre nós, se eles forem bons, há uma tendência de que todo o povo procure melhorar. Então, quanto melhor for a liderança, melhor vai ser o comportamento do povo. Quanto pior a liderança, pior é o comportamento do povo. Há um texto lá em Provérbios 29:2 que diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Eu vou repetir. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, a própria Bíblia, lá em Provérbios, está dizendo para a gente aqui que, dependendo de quem for o nosso líder, o nosso governador, o nosso governo, o povo tende a ser bom. Se o governo for ruim, o povo tende a ser mal. Ou aqueles que sofrem, tendem a ser excluídos da sociedade. Então a palavra de Deus nos ensina que, de forma muito clara aqui em Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. E é mais ou menos sobre isso. Que a gente entenda que o Brasil, ele está passando hoje por uma guerra, mas eu não vou chamar de guerra infinita, eu vou chamá-la, Brasil está passando por uma guerra finita. É uma guerra onde os princípios, onde os valores cristãos, onde os valores que nós aprendemos de Deus, eles precisam ser maiores que qualquer outros valores. Se nós estamos num país que 84% da população se diz católica ou evangélica, ou seja, cristãs, então nós temos que trabalhar para que todo o povo brasileiro tenha liberdade de fazer e ser o que quer, mas que haja um respeito em relação à maioria, que a maioria ela tenha primazia em relação aos demais, principalmente quando os valores que a maioria defende são valores bíblicos, são valores que Deus nos ensinou. A palavra vai nos dizer sobre quando nós, o povo, coloca alguém para nos liderar. Então, 2 Samuel 5, de 1 a 5, diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo, Israel. Será o líder de Israel. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. 2 Samuel 5, 1 a 5. O texto que eu quero que você guarde aqui no seu coração é: o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo, Israel, será o líder de Israel. Então, Davi, ele tinha como ofício ser pastor de ovelhas, ele cuidava dos rebanhos do seu pai Jessé. E Deus, vendo a história de Davi, vendo a vida de Davi, Davi não era ninguém super especial. Ao contrário, Davi era rejeitado pelo pai, era rejeitado pelos irmãos. Há quem diga na teologia que Davi ele era filho de um relacionamento extraconjugal do pai de Davi
quando Davi diz que em pecado fui concebido. Então a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir o rei que Deus mandou, Jessé reúne todos os filhos dele, mas Jessé diz que todos os filhos estão reunidos, mas na verdade Davi não estava junto. E quando Jessé passa por todos os filhos, ele diz assim: nenhum desses foi o rei que Deus escolheu. Por acaso você não tem mais algum filho? Aí Jessé: tem um, mas é muito jovem, é muito moço, ele está cuidando das ovelhas. Então Jessé diz, então Samuel diz, o profeta: nós não vamos nos sentar enquanto Davi não chegar. Então Davi era o excluído, era o rejeitado, era o desprezado, não era nem aceito ali pelos teus irmãos. Quem sabe Davi era um filho bastardo, o filho ali excluído de toda a família, e de repente Deus escolhe exatamente este menino, que na verdade era um menino. Ele escolhe este menino para que futuramente fosse o rei sobre todo Israel. Então, por que Deus se preocupa em escolher um líder de uma nação? Porque o líder dessa nação, ele tem como um dos objetivos conduzir a nação na direção de Deus. Nós vamos ver um pouquinho das missões que Davi tinha, mas é interessante que o antecessor de Davi, Saul também, a Bíblia diz que Deus escolhe Saul, mas escolhe por pressão do povo, que por Deus Israel nem teria um rei. Mas a Bíblia diz que Deus permite que Saul se torne rei, e Saul era um rei conforme os olhos e os desejos dos homens. Então, conforme os olhos e os desejos dos homens, Saul era lá o fortão, Saul era o bonitão, Saul era aquilo que chamava a atenção, ele era alto, chamava a atenção ali dos olhos do povo ali da época. Mas nós vemos que quando Saul assume, uma das coisas que Samuel faz questão de fazer, e a gente não vê isso explícito com Davi, mas vê isso explícito com Saul, é falar para Saul o que ele poderia e o que ele não poderia fazer como rei. Então, 1 Samuel capítulo 10, 25 diz assim: então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei, escreveu-os no rolo e o colocou ali diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Então, todo líder de uma nação, ele tem direitos e ele tem deveres, e ele deve seguir os direitos e os deveres. E todas as bases, assim como é a maior parte da Constituição americana, todas as bases dos seus direitos e deveres, eles devem ser baseados na palavra do Senhor. Então, se o país, o Brasil, a maioria é cristão, quando colocaram essa história de o Estado é laico, né? Ou seja, que religião não se mistura com política, isso na verdade já era um golpe para tentar calar os cristãos de se envolverem com aquilo que é o certo, com aquilo que é o correto. Então eles já tentaram, a partir daí, já barrarem aí os costumes que muitos preservam, e por isso que são chamados de conservadores. Então, hoje, quando a mídia fala do nosso governo atual, ela fala que ele é um governo de extrema direita. E o que é ser um governo de extrema direita? É aquele que não abre mão, isso segundo a mídia, é aquele que não abre mão de questões importantes como o aborto, como ideologia de gênero, como doutrinação de gênero nas escolas. Por exemplo, se nós estamos num país que 84% das pessoas são cristãs, as escolas deveriam ensinar a Bíblia, deveria ter uma matéria, não para explicar religião, mas deveria ter uma matéria em todas as escolas para explicar a Bíblia, ponto. Por quê? Porque é um consenso. O que acontece na maioria das vezes? A minoria está derrubando a maioria e a minoria está sobrepondo a maioria. E isso é um contrassenso, isso está errado. Não quer dizer que a voz do povo é a voz de Deus, mas aqueles que seguem princípios bíblicos, esses dominam o Brasil em tese, e esses deveriam sim ditar aquilo que deveríamos fazer. Então a Bíblia ela ensina que quando Deus escolheu um líder, quando Deus escolheu Davi, é a expectativa de que o rei ele deveria ouvir a voz de Deus e seguir a palavra de Deus.
Então, o próprio Salomão, quando ele assumiu o reino, Deus fala para ele: pede-me o que quiseres, eu te darei. E aí o que ele pede? Eu peço sabedoria para conduzir o seu povo. E Deus ficou muito feliz dele ter pedido sabedoria para conduzir o povo. Então Deus se alegra quando ele vê que a justiça, quando ele vê que alguém justo quer governar o povo dele e coloca o povo dele em primeiro lugar. Então, o rei, ele não deveria seguir orientações do povo, ele deveria seguir orientações da palavra. Ainda que a maioria do povo quisesse uma coisa, e se esta coisa fosse contra a palavra de Deus, o rei deveria seguir a palavra, a orientação de Deus, porque o líder, ele foi colocado aonde ele está porque Deus o colocou. O rei deveria obedecer os direitos e deveres que ele tem, conforme eu li, que Samuel diz para o povo. Então, nenhum rei ele tem poder ilimitado. Não, há um poder que é o poder daquilo que é direito e dever que ele deve cumprir. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, ainda que com algumas falhas, mas é o melhor que nós temos a Constituição brasileira. Na Constituição brasileira, ali tem os direitos e deveres de cada cidadão. Ali tem os direitos e deveres de cada um de nós. Então, os líderes brasileiros, eles não podem fugir daquilo que está escrito. Por isso que é perigoso quando alguém vem e tenta alterar ou fazer de forma contrária àquilo que está escrito. O rei, ele deveria agir com imparcialidade. Ele tem que ser aquele que não governa para a minoria e nem governa para a maioria. Ele tem que ser aquele que governa para todos. Então, quando a gente fica exaltando um grupo específico ou outro, seja lá índios, seja lá homossexuais, seja lá negros, todas as vezes que a gente fica exaltando um grupo, isso é ruim. Nós precisamos ter uma liderança, nós precisamos ter um governo no nosso país que governe para todos. Jesus, apesar de muita gente pensar diferente, ele veio para salvar todos, e ele veio de forma imparcial, ele veio para pregar o evangelho, para divulgar as boas novas, para trazer o reino dos céus à terra, e ele deu o conhecimento a qualquer pessoa que quisesse ter. Ele agia de forma justa com todos, sem fazer nenhum tipo de distinção. Quando as pessoas começam a tentar exaltar minorias, isso só vai trazer para um país, por exemplo, guerra civil, só vai trazer para um país divisão, só vai trazer para o país imoralidade, porque você destrói aquela liderança central e acaba gerando e criando várias minorias, que cada uma delas com os seus líderes. Cada um deve lutar pelos seus direitos, mas devemos saber que os direitos, eles devem ser iguais para todos. Então, quando a gente fala da menoridade penal, por exemplo, as pessoas não deveriam ser julgadas de acordo com a idade. As pessoas deveriam ser julgadas de acordo com o crime. Então, se um menino de 10 anos picou os pais e colocou numa mala, consciente, colocou numa mala, jogou no rio para ficar com a herança dos pais, esse menino precisaria pegar prisão conforme um crime, conforme um adulto pegaria. Então, quando nós começamos a defender minorias, porque esse menor aí, ele precisa ser protegido e guardado. Não, ele deve ser tratado como um cidadão, e como cidadão ele vai ter também direitos e deveres. Se olharmos para todos de forma igual e se respeitarmos os direitos e deveres de cada um, ninguém vai ofender o espaço do outro, e assim todos vão conseguir viver numa harmonia e em paz, de uma forma melhor. Então função do líder, do governo que Deus coloca, como colocou Davi, conduzir o povo em adoração a Deus. Então, nós não podemos ter um governante que apague o nome de Deus. Nós não podemos ter um governante que diz que religião e política não se misturam. Claro que se mistura. Por quê? Porque a minha vida, ela é dirigida pela palavra de Deus. Então a Bíblia me dá valores, a Bíblia me dá princípios. Então a Bíblia diz: não roubarás.
Então, se a Bíblia me diz não roubarás, eu não vou roubar e nem vou fazer nenhuma aliança e nenhum pacto e nenhuma sociedade com quem rouba. Então, se a Bíblia diz que eu não devo roubar, eu não vou me aliar a uma pessoa que rouba, a uma pessoa que comprovadamente está provada por mais de 60 delações que rouba. Então, a Bíblia ensina para nós de forma muito clara que o líder bom para uma nação, ele deve ser aquele líder que leve a nação direto à vontade e à adoração a um Deus, a somente o Deus Criador dos céus e da terra. É também compromisso do líder, estou falando do líder que Deus levantava aqui, como Davi e outros. Era compromisso do líder não acabar com a idolatria no meio do povo. Então, se você olhar hoje, nós temos um candidato a presidente que carrega a Bíblia na mão e nós temos um candidato a presidente que carrega uma estatueta do preto velho, de cultos afros na mão. Então não dá para, na minha visão, não há sequer comparação, uma coisa não dá para se misturar com a outra. Então, ainda que de um lado Davi não era perfeito, mas Deus escolheu, nós temos alguém que não é perfeito, mas Deus escolheu, e nós estamos com o risco de colocar para governar o nosso país alguém que vai em terreiro, que mostra filmagem, que tem foto que está em terreiro, que já foi em cultos afros, lá, lógico, lá na África, participar de rituais na África, alguém que demonstra claramente o lado que está, ele não pode, eu não posso estar associado àquilo que eu sei que não me traz uma direção de adoração a Deus, e sim traz adoração a favor do inimigo de Deus. Então, é função também do governador proteger o povo por meio do exército de ataques dos inimigos. Então a Bíblia diz aqui que quando o povo escolheu Saul, em alguns momentos de guerra, Saul fraquejou. Saul ficou com medo. Saul teve medo, por exemplo, de Golias. Saul não conseguia enfrentar Golias porque ele não confiava que Deus podia dar a vitória a ele. Aí precisa vir um menino chamado Davi, e esse menino chamado Davi, que foi verdadeiramente um rei que Deus escolheu, ele mesmo sendo menino, ele foi e enfrentou o rei Davi, e enfrentou Golias, ele destruiu, ele derrotou Golias, porque ele sabia que ele estava lutando uma causa que é de Deus. Então, se nós lutamos uma causa que é de Deus, não podemos fazer aliança com quem não é de Deus. Nós não podemos fazer aliança com quem não tem os mesmos princípios. Isso é incompatível, né? Se você aprova isso, você está dizendo que você pertence ao outro lado. E me perdoe se as palavras são fortes hoje, mas é função de todo pastor falar a verdade. É função do governador proporcionar segurança ao povo. Então é função do líder proteger o povo da miséria, proteger o povo do comunismo, proteger o povo do autoritarismo, proteger o povo da verdadeira ditadura. Então, é função do rei Davi evitar que os exércitos inimigos atacassem um povo, e Davi o tempo todo defendia. O próprio Davi participou da maior parte das guerras que aconteceu naquela época. É função também do governo sustentar o povo, mas é também função do governo ajudar o povo para que o povo consiga trabalhar, para que o povo tenha em que trabalhar. O rei Salomão talvez tenha sido o governo que mais empregou pessoas. Ele colocou milhares de pessoas trabalhando para ele, ou na construção da casa dele, ou na construção do templo, ou na construção das obras da cidade, para trazer riqueza para a cidade, para trazer mercadoria, para vender mercadoria, para fazer negócios com outros países. Ele comprava cavalos de outros países, ele vendia cavalos. Então, Salomão, ele criou uma rede que usava não só a terra, mas ele usava o mar para importar madeira, para exportar mantimentos, exportar azeite. Ou seja, dever
de um rei, é dever de um governo sustentar o povo e trazer para o povo uma certa estabilidade econômica. É dever de um rei, de um governo, garantir a paz no meio do povo. De você poder sair na rua e não ter medo de ser assaltado. De você sair na rua e não ter medo de ter a sua casa invadida por alguém e tomada por alguém. Você que tem fazenda, você que tem sítio, de você estar tranquilo, de poder tirar uma férias de 10 dias, sei lá, com a sua família e voltar e ter a garantia que a terra que você lutou para comprar está lá. A gente precisa ter um governo que considera que a pessoa rica ela foi abençoada e não que considera a pessoa rica uma maldição. Um governo que dá a oportunidade para todos aqueles que querem crescer, que eles consigam crescer também. A Bíblia dá exemplos para a gente, por exemplo, de maus governos. A Bíblia diz que foi permitido, por exemplo, que um homem chamado Acabe e sua esposa Jezabel governassem Israel por um tempo. E aí a Bíblia diz assim, o rei Jorão perguntou, você vem em paz? Jorão, filho de Jezabel e de Acabe. Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria da sua mãe? Então há governos que se aliam ao inimigo de Deus no mundo espiritual, que trabalham com bruxarias, que trabalham com feitiçarias, como eu estou lendo aqui, que enche o povo de idolatria, que mostra para o povo que o outro lado não é tão ruim, que o outro lado não é bom, que mostra, por exemplo, eu vi na televisão um pastor sendo entrevistado, um pastor que infelizmente eu imagino que ele está precisando muito de ajuda. Esse homem, ele diz assim na entrevista assim, pastor, eu não sei como é que o pessoal fala tão mal de Exu, porque Exu é bom, Exu é filho, é servo de Satanás, não há nada de bom em Exu. E esse pastor, ele se calou, ele não falou nada, e ele estava ali defendendo pautas que são contra os valores cristãos. Então, de tão massificado que está a informação em cima das pessoas de que o errado é certo, as pessoas até dentro da igreja, até líderes evangélicos estão mudando de lado e aceitando agora o que é errado como se fosse a melhor coisa, como se fosse a coisa certa. Então, o governante errado, ele tem poder para desviar praticamente quase toda a população. Você vai ver que quando na história da Bíblia, se você ler ali o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, também 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que todas as vezes que um líder que temia a Deus governava, o povo era abençoado e o povo tinha a tendência em buscar mais a Deus. Mas quando o líder era mau, o povo se tornava mau, e é porque assim, quando o líder é mau, ele vai liberando as coisas. Então, tem um líder aí que está concorrendo à presidência que diz que vai liberar as drogas, ele vai legalizar as drogas. E isso tem vídeos mostrando que ele vai fazer isso. Então, ele está falando assim, se quem quiser usar droga pode usar à vontade. A gente sabe muitas vezes, eu e você, nós sabemos muitas vezes que na nossa história de vida, muitas vezes deixamos de fazer o que era errado porque não tinha oportunidade de fazer. Eu vou repetir. Muitas vezes você deixou de fazer o que era errado porque aquilo era proibido. Porque você ficou com medo de alguém te pegar. Porque a sociedade não aceitava. Aí imagina se vem um governo mau e agora ele começa a liberar, por exemplo, as drogas, como estão dizendo que querem liberar. Libera as drogas. Aí o seu filho, a sua filha, ele não vai precisar mais se esconder, porque agora se tornou algo legal, então ele pode ir lá e usar. E as pessoas acham que é brincadeira, de que você vai usar, eu vou só experimentar. O maior mal dos viciados é porque um dia experimentaram. Tem muita gente que não é viciada em drogas hoje porque nunca experimentaram. Por quê? Porque a gente não sabe aquilo que o nosso organismo vai se apegar. Então, às vezes, uma pessoa pode ir lá, ela toma um copo de bebida e para ela acabou. Aí o outro fala, puxa, isso é legal, eu vou lá, eu quero tomar também. Só que aí ele se vicia, porque ele não tem o mesmo organismo, biotipo que aquele outro tinha. Então ele acaba se viciando. E aí querem liberar as drogas para os meus filhos, para mim, para você.
Se o nome é droga, é porque já não é coisa boa pelo nome. Droga sempre vai ser uma droga. Droga é tão ruim que os medicamentos, eles vêm lá escrito que é uma droga e dizem que você deve usar por pouco tempo, porque senão ele vai te matar. Infelizmente, olha a luta que o pessoal tem no centro de São Paulo para tentar dissipar ali a Cracolândia. Então, quando o governo é mau, a tendência do povo se corromper é maior. Porque se quem rouba não é preso, aí todo mundo se sente no direito de roubar. Se o fulano fez, por que eu não posso fazer? Se o fulano fala, por que eu não posso falar? Se o fulano come, por que eu não posso comer? Se o fulano se envolve, por que eu não posso me envolver? E vocês podem perceber o quanto nosso país está podre. O quanto nosso país está nojento. De empresas que envolvidas em escândalos, infelizmente ainda no cenário atual, da maioria dos nossos políticos estarem envolvidos em escândalos. É tanto escândalo que ninguém consegue atacar ninguém, porque se tentar atacar alguém, alguém levanta a mão e diz assim: opa, se você fizer alguma coisa contra mim, eu sei o que você fez e eu vou falar para todo mundo. Aí a pessoa tem que ficar quieta. A Bíblia diz, lá em 1 Reis 16, de 29 e 30, Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Então aqui nós estamos diante, segundo a Bíblia, do pior rei até o momento. Acabe, ele foi uma verdadeira desgraça para o povo. Desgraça não é palavrão. A palavra desgraça significa ausência de graça. Então ele desgraçou o período, Israel no período que ele estava. Ele trouxe desgraça para Israel. Ele trouxe maldição para Israel, assim como outros mais para frente também trouxeram. Então a Bíblia mostra para a gente de forma muito clara que quando você vê aqui Acabe e Jezabel, que além de serem maus, eles estavam envolvidos com religiões de bruxaria, de satanismo, de ocultismo, de feitiçaria, então você vê que a situação do povo nessa época ficou terrível. O povo ficou 3 anos e meio sem ter água caindo do céu. O povo passou por situações de fome constante durante esse governo. Parecia que eles eram as melhores pessoas para estar ali na liderança, mas não era. Não era, por causa das feitiçarias. Hoje você tem um homem segurando a Bíblia e um homem segurando o preto velho. E aí você precisa entender que isso também está na Bíblia. Quem segura preto velho não vai trazer nada de bom. E ainda que seja bom, vai ser só no começo. O inimigo é assim, ele te convida e ele oferece as coisas boas no começo. Mas depois ele quer ver o teu fim, ele quer ver você no inferno. A Bíblia diz então, e nós temos um excelente exemplo aqui do que um bom governo deve fazer. A Bíblia diz que Josias, um rei que foi levantado por Deus, ele tinha 8 anos quando começou a reinar, 8 anos de idade. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando. O sumo sacerdote Ilquias disse: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Eles estavam numa época aqui, já tinha passado também o período aqui de Acabe, eles estavam numa época que é o estrago que Acabe fez, até a partir ali, a própria descendência dele. Eles estavam aqui vivendo uma época que as pessoas nem liam mais a lei do Senhor, nem liam mais a Bíblia. Foi tirado. Em 1973 ou 63, se não me falha a memória, é um desses dois aí, dessas 2 décadas, por exemplo, nos Estados Unidos proibiram de se ler a Bíblia, porque o movimento feminista ficou muito forte lá. Gente, que mal há em ler a Bíblia? A Bíblia diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Por que perseguem tanto quem quer proclamar o amor? E ainda para enganar você, eles ficam falando que a gente propaga o ódio.
Eu vi um homem falando, dando uma palestra no hotel chique, e esse homem, ele disse assim, ele falou assim, gente, temos que tomar cuidado, porque um dos grupos mais violentos, o segundo grupo mais violento que existe no mundo são os evangélicos. Da onde esse homem tirou isso? Da onde esse homem tirou isso? Vá numa manifestação onde os evangélicos estão e vai numa manifestação onde o povo do mundo está e veja qual é a diferença. Veja qual é a diferença. Veja qual é a diferença. A Bíblia diz então que aqui, quando Josias resolveu reformar o templo, a igreja, então as pessoas que estavam envolvidas nessa reforma lá, eles tirando os entulhos, limpando, eles acharam a palavra de Deus. Safã leu o livro para o rei. Quando o rei Josias ouviu o que estava escrito no livro da lei, ele rasgou as suas roupas, e depois a gente vai ver que ele rasgou as roupas e chorou. Sabe? Josias encontraram a Bíblia no tempo deles, uma parte da Bíblia ali no tempo deles. E quando Josias leu, ele rasgou as vestes em sinal de humilhação e chorou. Por quê? Ele percebeu que tudo o que estavam fazendo até aquele momento estava tudo contrário à palavra de Deus, tudo contra a Bíblia. Aí a Bíblia diz assim, em seguida deu estas ordens ao sacerdote, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Então o rei Josias falou assim, consulte alguém que tenha relacionamento com Deus para dizer para a gente que encontramos o livro, sabemos que estamos errados e o que nós devemos fazer a partir de agora. Mas ele fala assim, eu não estou falando só por mim, eu estou falando por todo o povo, por todo Judá. Pergunte a respeito das palavras escritas neste livro. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados, Acabe e companhia, não obedeceram às palavras deste livro. Quando uma nação para de obedecer à Bíblia, essa nação tende a ser condenada, tende a cair em ruínas. Então, os sacerdotes foram à profetisa Hulda. Ela lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, falou, voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas, aí Deus manda uma mensagem para o rei, que pediu para o sacerdote buscar a profetisa. A informação de Deus, a mensagem de Deus. Mas vão ao rei de Judá, rei Josias, e digam-lhe, você se arrependeu e quando rasgou as vestes, se humilhou diante do Senhor, quando ouviu o que eu disse contra essa cidade e contra os seus habitantes, e essa terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Aí Deus está mandando uma mensagem para Josias. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim. E eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Então veja, o povo aqui, eles já estavam condenados, o inimigo ia invadir e eles seriam levados escravos. Deus ia trazer, a própria Bíblia diz, Deus ia trazer essa desgraça sobre o povo, mas de repente, por causa de um governante que se humilhou, que chorou, que leu a palavra e falou assim, nós vamos seguir o que está nessa palavra, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, como nós vimos um pedido de perdão aqui esses dias. Você já viu um comunista pedindo perdão de alguma coisa? Você já viu alguém de camiseta vermelha pedindo perdão por ter invadido a sua casa? Pedindo perdão por ter calado a sua boca? Pedindo perdão por ter roubado o seu dinheiro? Pedindo perdão por ter roubado e corrompido todo o nosso país? Você já viu alguém reconhecendo que errou e que pecou e que está arrependido? Isso você não vai ver. Mas nós já vimos de um outro lado em que não houve nada disso, mas mesmo assim a pessoa ainda vem a público e pede perdão.
Então nós vemos aqui que como o rei se arrependeu e pediu perdão, Josias, Deus então, ele postergou, ele tomou a decisão de adiar a destruição que viria sobre o povo. Veja a importância de uma pessoa. Um governante certo, no lugar certo, ele tem a capacidade, por causa do amor de Deus à liderança, ele tem a capacidade de postergar ou até mesmo de anular alguma desgraça que viria sobre o povo de Deus. Então Deus ele é sempre preocupado com aquilo que é certo, com aquilo que é justo. Veja, a Bíblia diz que Agar era uma escrava. Agar foi injustiçada por Abraão. Deus foi e cuidou de Agar e abençoou, porque Deus não suporta a injustiça, não importa de que lado. Nós cristãos não podemos ter nenhum nenhum bandido ursinho. Não podemos ter nenhum bandido carinhoso, não podemos ter nenhum ladrão que seja o protegido de nós. Não importa quem é a pessoa. A Bíblia diz que seja ela quem for, menor ou maior, seja ela homem ou mulher, seja ela da cor que for, seja ela da raça que for, seja ela quem for, se ela fizer o que é errado, ela vai pagar as consequências daquilo que ela fez de errado. Então, nós cristãos não devemos proteger ninguém, a não ser proteger a justiça. A justiça. O que é justo, o que é certo. A Bíblia diz lá em Colossenses, se não me falha a memória, capítulo 3, verso 25, que diz lá que nós devemos tomar cuidado para não cometer injustiça para ninguém, porque se a gente fizer isso, Deus fala assim, eu também cometerei, ele vai vingar essa pessoa e ele vai proteger quem sofreu a injustiça. E quem cometer injustiça vai ser julgado também da mesma forma, e não vai haver exceção para ninguém. Está lá em Colossenses 3, 25, se não me falha a memória. Mas você procura na Bíblia que você vai achar. Lê a Bíblia toda que você vai achar mais ou menos isso. A Bíblia diz então que no Novo Testamento que Deus então, depois de todas as atrocidades que o povo fez, Deus levanta um homem chamado João Batista. E depois que o povo está afastado de Deus, o povo está longe de Deus, Deus então quer restaurar o povo para o povo voltar para Deus. Aí levanta um homem chamado João Batista, e a Bíblia diz assim, lá em Lucas 3, de 3 a 14, diz assim, João, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías fala sobre João, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Veja, é preciso estabelecer justiça para a vinda de Jesus, sabia? Diz aqui, os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões, raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu, se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Ou seja, quando Deus quer restaurar tudo, ele levanta João Batista, e a função de João Batista é fazer com que o povo tenha o caráter transformado. Então, ser cristão é alguém que se permite ser transformado por Jesus Cristo e deixa que Jesus Cristo toque no seu caráter, no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua forma de pensamento.
Então nós somos transformados, e aquele que é transformado não pode se unir e pedir para alguém que não é transformado governar sobre nós. O próprio Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo, ele falou assim que nós precisamos escolher: aonde há comunismo não pode haver Cristo, porque eles não se misturam. A gente ouve falar de que Karl Marx ele escreveu que para que o comunismo seja implantado no lugar, a religião precisa ser abafada, a religião precisa morrer. Alguém diz aí que a religião ela é o ópio, ou seja, ela é a droga. Ele está dizendo que todos aqueles que creem em Cristo são drogados e só atrapalham a nação, o país. Não, é ao contrário, conforme nós estamos vendo. Por causa de alguns cristãos, o país inteiro ainda não foi destruído e não caiu em desgraça. A Bíblia também conta para nós de Herodes. Herodes mandou matar crianças só porque ele estava com medo de que um novo rei assumisse no lugar dele. Então veja, cadê o caráter deste homem? Cadê a índole deste homem? Que quando se sente ameaçado, ele pode fazer o que for. Ele faz o que for. Quantas pessoas no nosso país já morreram porque abriram a boca para falar de alguma coisa? Para falar sobre justiça, para revelar o que estava encoberto. Quantos de nós já morreram? A Bíblia diz para nós que quando Herodes ficou sabendo que um outro rei estava nascendo, ele não pensou duas vezes, manda matar. Ele liberou o aborto. Só que lá não tinha a ciência para fazer, então ele falou, mata. Então ele matou todas as crianças até 2 anos de idade. Ele matou todas as crianças até 2 anos de idade. É assim que o mundo, é assim que o inimigo age, é assim que o inimigo faz. Veja, porque é importante matar. Queridos, hoje eu devo passar do horário, tá? Então a mensagem não vai ficar gravada no Instagram, mas depois eu vou liberá-la no YouTube. Então nós vemos aqui Herodes, ele matando crianças. Nós vemos Herodes, ele cometendo, ele já fazendo um ensaio de que governos totalitários, eles são a favores do aborto, são a favores da morte de crianças. Imagina o seguinte, imagina você que é filho, foi filho de uma prostituta, imagine você que era filho de um ladrão, imagina você que era filho de um segundo casamento, um filho bastardo. Deus te ama, Deus tem um propósito para você. Imagina você que hoje é feliz e que tem a sua família. Imagina se o aborto tivesse liberado e você não tivesse nascido. Você ama a tua vida? Você ama a tua esposa? Você ama os teus filhos? Você acha justo então que a gente decida por matar uma criança inocente? A Bíblia diz que uma outra característica desses governos comunistas e totalitários, a Bíblia diz pra gente que eles trabalham para nos calar. Então, eles só importam, eles dizem que só existe um lado da história. Eu não sei se você já sabe disso, mas eu, por exemplo, todas as vezes que chega alguém para mim para dizer que brigou com outra pessoa, eu sempre escuto a primeira e a segunda pessoa, porque eu sempre quero ouvir os dois lados. Então, para tudo nós precisamos ouvir os dois lados. Não quer dizer que eu vou aceitar tudo, mas eu preciso ouvir e eu preciso entender. Herodes, quando João Batista disse para ele que o casamento dele era um casamento não aprovado por Deus, que ele não deveria ter se casado, óbvio, com a ex-esposa do irmão, então Herodes queria matar, mas Herodes ele era muito famoso, ele ainda tinha um certo receio, mas aí a esposa dele convenceu ele a matar através da filha, que aí é um outro contexto. Mas eu vou ler aqui. João tinha dito repetidamente a Herodes, é contra a lei o que o Senhor viva com ela.
Está falando da esposa de Herodes. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, uma festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançou diante dos convidados e agradou muito o rei, e ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe Herodias, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei deu as ordens para que atendessem o pedido. João foi decapitado na prisão. A sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só, porque Jesus ficou triste com a morte de João Batista. Então, este camarada que veio para abrir os caminhos de Jesus, para abrir o caminho do Evangelho, do Reino de Deus, para preparar ali o caminho do nosso Salvador, este homem que tinha um caráter impecável, que ensinava a polícia, os soldados, ensinava os sacerdotes, os fariseus, ensinava o povo a ser justo, a cuidar um do outro, a não roubar, a não receber propina, a não receber aquilo, a não fazer aquilo que era errado. Este homem, agora, ele viu uma coisa errada, e porque ele disse que estava errado, só pelo fato dele dizer, o rei mandou matá-lo. O rei mandou matá-lo. E assim fazem até hoje. E assim fazem até hoje. Eu não sei se você sabe, na história dos Estados Unidos, nós já tivemos os presidentes Abraham Lincoln, William McKinley, James Garfield e John F. Kennedy. Todos esses ex-presidentes dos Estados Unidos, que é um dos maiores países conservadores do mundo, ou o maior país conservador do mundo, todos esses presidentes, eles foram mortos durante o mandato, durante o tempo que estiveram na presidência. Nós estamos diante de um presidente que sofreu um atentado e que tentaram matá-lo. Olha a coincidência. Porque é assim que os comunistas agem. A história conta que, por exemplo, Abraham Lincoln, ele foi morto por um ator de teatro. É a cultura. Pensa em como a nossa cultura no Brasil, ela fica contaminada quando a esquerda está no poder. William McKinley, James Garfield, John F. Kennedy. John F. Kennedy é um dos maiores lutadores, apesar de ser democrata, não dá tempo de explicar isso, mas apesar de ser democrata, ele foi um dos maiores lutadores contra o comunismo no Brasil, e aí ele foi morto. E por causa disso ele foi morto. E é interessante ver algumas pessoas dessas que mataram presidentes dos Estados Unidos, parte delas envolvidas com a cultura, o que eles chamam de cultura. Atores de teatro, por exemplo, ou do presidente que foi morto quando foi assistir uma peça, ou de quando um desses presidentes aqui estava indo para a igreja e o assassino foi atrás dele enquanto ele estava indo para a igreja. Então, ou seja, eram homens que lutavam tanto para que não houvesse mais desigualdade, mas eram homens também que lutavam para que os princípios e valores bíblicos continuassem naquele país. Então, até hoje se mata para calar a boca. Hoje estão matando apenas perfis na internet. Hoje estão apenas bloqueando assuntos na internet. Amanhã vão tentar te destruir de todas as formas. A Bíblia diz, por exemplo, na história de Paulo, quando Paulo foi preso, e aí na manhã seguinte os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas?
de maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Não sei se você acompanhou, como aqui no Brasil, nós temos vários jornalistas que agora trabalham direto dos Estados Unidos. Nós temos um outro que trabalha da Austrália. Nós temos outro que foi preso e quase morreu na prisão. Nós temos líderes que foram destituídos da sua função, mesmo tendo imunidade parlamentar. Então nós vemos na história que estamos vivendo hoje, que assim como os juízes aqui, os magistrados, eles mandaram prender Paulo sem querer saber quem Paulo era, só por causa do que Paulo falava. E nós estamos vivendo um tempo que, se a gente não frear, se a gente não frear o vermelho, se a gente não frear essa bandeira maldita, se a gente não frear esse movimento maldito de desgraça no Brasil, se a gente não frear esse movimento, nós estamos caminhando para uma direção em que uma ministração como essa que eu estou fazendo aqui hoje, se eu fosse uma pessoa de grande expressão e que tivesse milhares ou milhões de seguidores, no dia seguinte a polícia já estaria batendo aqui na minha porta para me levar preso. E eles já estão trabalhando para que isso aconteça. Tudo que você fala, mesmo sendo verdade, se eles não gostam, como Herodes não gostava, então agora fazem como Herodes, mandam cancelar. Sabe, não, esquece, vou pular essa parte. Então o texto ainda continua. Paulo diz: de maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Ou seja, as pessoas, elas querem que aqueles que têm voz ativa, aqueles que falam alguma coisa, eles querem que essas pessoas sumam. Eles querem que essas pessoas desapareçam. Desde a época da Bíblia, e vai ser assim o tempo todo. A Bíblia ensina pra gente lá em Miqueias, capítulo 7, por que nós cristãos devemos nos envolver com a política? Porque nós somos responsáveis por eleger nossos representantes. Por que um cristão deve se envolver com a política? Porque você deve impedir que o mal governe sobre nós. Ou, no mínimo, você deve trabalhar para o que o menos pior governe sobre nós. Não tem essa. Se você for votar nulo ou votar em branco ou se abstiver, você está elegendo aquele que ganhou. Ah, mas eu não gosto de quem ganhou. Mas você ajudou a eleger, porque você foi omisso. Porque você não fez a sua parte como cristão e como cidadão. Assim como Paulo, ele está falando assim: como que vocês fazem isso com eu sou cidadão de Roma? Nós deveríamos estar todos revoltados e falar: como que vocês fazem isso? Eu sou cidadão brasileiro, eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus deveres, mas também tenho os meus direitos. A Bíblia diz em Miqueias 7, de 2 a 4, governantes e juízes, eu estou lendo Bíblia, governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Quem devia guardar a justiça perverte. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima, está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Então, nunca pensem também que mesmo estando aí os maus governando, nunca pensem que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Ele ainda conduz tudo. E a vingança pertence ao Senhor. E o Senhor vai fazer com que cada um pague pelo mal que fizeram ou pelo mal que fizeram. Provérbios 28, 12 diz assim: quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Vou repetir. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem.
Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Quando o mal é destruído, os justos prosperam. E por último, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, que Deus abençoe você com essa palavra.